Olá meus irmãos, bem-vindos a mais um programa Luz e Vida. Eu sou o Piero Fedeli, espero que vocês estejam bem. Nosso programa de hoje vai abordar literalmente perguntas que vocês mandaram pra gente pelo nosso contato @umbandaluzevida.com.br. Eu estou com várias perguntas e eu fiz uma seleção de perguntas que conversam entre si, para que vocês possam compreender um pouquinho mais do que é estar iniciando na Umbanda, do que é incorporar, como isso funciona, porque essas dúvidas elas são pertinentes àquele médium que ele acabou de chegar na Umbanda, o médium iniciante. Então, às vezes a gente tem vergonha de perguntar, porque acha que vai ser ridicularizado, ou porque é uma coisa que é muito óbvia, e aí você não pode ou não deve fazer essa pergunta, ou essa dúvida não deveria existir dentro de você. Mas não, todas as perguntas são cabíveis, elas são justas, então nada melhor do que esclarecer. E eu acredito que muitas das perguntas que chegaram pra gente são perguntas que estão aí no íntimo de vocês, do médium iniciante, e também não só do iniciante, do médium que já tem um tempo sim de trabalho na Umbanda, mas que às vezes ficou ali alguma coisa no ar. Então, a gente vai pegar o programa de hoje para literalmente abordar esses temas e tentar trazer um pouquinho mais de luz a algo que parece complicado, mas não é, ok? Olha só, a nossa primeira pergunta, ela é muito interessante porque eu acho que é a pergunta base de todo mundo, né? Como saber se você está de fato incorporado? Se existe alguma regra para estar incorporado? Então vamos lá. É muito simples, mas pode parecer simples para mim, para quem já é um médium ali ativo na corrente mediúnica, mas de fato é simples, mas o nosso psicológico faz com que pareça a coisa mais complexa da face da Terra. E não é bem por aí. Eu posso dizer para vocês que como saber se está incorporado, eu costumo dizer da seguinte forma: é você não ter mais domínio, você não ter mais vergonha daquilo que está acontecendo. É muito complicado você abordar essa situação para uma pessoa que ela não é do meio, mas tenta imaginar comigo a seguinte coisa: você é uma unidade. O guia espiritual é a segunda unidade. Não existe um momento onde você é tirado do seu corpo, o seu espírito é levado para algum lugar, você vai dormir, você vai cair, para que essa unidade, esse guia espiritual, entre dentro da sua matéria e faça uso do seu corpo físico. É interessante colocar que a incorporação, por assim dizer, o guia que é apresentado para a pessoa, ele faz parte da junção de você com o guia espiritual, que vocês dois juntos trabalham e trazem de fato à frente para o momento da gira, para a consulta, aquela imagem que você traz do caboclo, do preto velho, é a união sua com o guia espiritual. Aí você vai me perguntar: mas Piero, como que isso procede? É simples. Precisa compreender que não vai ter um momento, o estalo mágico, não tem um start aonde você percebe que você simplesmente precisa deixar acontecer. Eu costumo dizer muito para os médiuns que frequentam o templo que estar irradiado parece muito fácil, mas concluir a incorporação se mostra complicado. Então, se você tem vontade de levantar uma mão e não tem uma lógica de você levantar a mão, levante a mão. Aquilo é o seu guia usando suas coordenações motoras. Levante as duas mãos, ria, faça um sinal da cruz. Aquilo que você entender que deve ser feito, não há por que ser bloqueado. Você precisa permitir com que isso aconteça. Isso é estar incorporado. É você sentir algo que vai além do seu e permitir com que aconteça.
Muitas vezes a parte de movimento e gestos se dá mais fácil do que o falar. Muitas pessoas, muitos médiuns iniciantes têm essa facilidade em conseguir sentir as vibrações, entregar o corpo, mas não entregar o mental. Parece que pode trabalhar só assim do pescoço para baixo e mexer o corpo, mas não pode ter o poder da fala. É importante muito confiar e compreender que naquele momento onde há união entre você e o seu guia espiritual, você dá um passo atrás e permite com que o seu guia esteja à frente. É simples. Você vai falar coisas que não falaria no seu dia a dia. Você vai ter trejeitos, você vai agir de uma forma completamente diferente daquilo que é você. E eu não me refiro aqui, irmãos, a você mudar o tom de voz ou tanta fisionomia, porque por vezes a pessoa se preocupa muito, mas e se a voz for parecida com a minha? Como que isso se daria? Vamos por partes. Permita-se primeiro incorporar, permita-se primeiro falar. Abra os olhos durante a incorporação e não perca a conexão com o mundo espiritual. Ser médium consciente ou semiconsciente, cada um define isso de uma forma, mas é aquele que está vendo o que está acontecendo no momento do atendimento, da gira, não te faz pior ou não te faz não estar incorporado. Eu sou médium consciente, eu tenho plena consciência do que está acontecendo ali, mas eu acredito nas entidades que trabalham comigo de que eu não posso interferir, mas eu faço parte daquele momento de incorporação. Então eu me permito abrir os olhos, eu me permito ouvir, porque de alguma forma o plano espiritual também está trazendo para mim uma mensagem, uma ajuda. Eu também estou aprendendo com o meu guia. Então não se cobrem e não questionem. Quanto mais você coloca o medo, a dúvida do se eu estou, que é a dúvida mais normal dentre os médiuns, você acaba travando essa coisa tão fantástica que é o momento da incorporação. Então eu peço assim, se permita. O irmão pergunta se existe uma regra. Não existe regra. Existe simplesmente você ter um bom desenvolvimento mediúnico. Eu costumo dizer isso porque é importante. O momento, ou melhor, a fase do desenvolvimento mediúnico, ela é muito marcante na vida do médium. É algo que você vai levar para sempre, porque é o seu início na religião. Você quer entender, você quer conhecer. Então, não há por que você fazer disso uma experiência traumática. Pelo contrário, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser agregadora. E cada um, entendam bem isso, meus irmãos, cada um desenvolve-se a seu tempo. Existem pessoas que com um mês estão ali incorporando, tem pessoas que levam um ano, mas de um mês para um ano não temos diferença. A questão toda é a entrega e não é fé, é entrega. Porque aqui nós estamos falando de um fator físico, onde você precisa anular o seu eu e dar passagem para o seu guia espiritual. Então eu queria assim deixar claro que não existe uma regra. Para que você saiba que você está incorporado, você não precisa andar sob carro de vidro, pisar em brasa, colocar a mão dentro de uma panela de óleo quente. Isso não é pertinente. Saber que estar incorporado é você se sentir tomado por uma energia muito boa, por algo que não é você, mas faz parte de você. Esse é o momento que você está incorporado e que você deve sim vivenciar. Deve se permitir ir além. Certo? Complementando essa pergunta, um outro irmão pergunta se é possível e se é certo incorporar Exu na sua primeira incorporação, pois ele menciona que disseram que isso estaria errado, que estaria levando ele para um outro lugar, para um mal.
Primeira coisa que eu vou te responder, irmão, é que a partir do momento que nós somos umbandistas, nós sabemos que Exu faz o bem. Então Exu não deixa de ser uma falange de trabalho. Logo, não há porquê, ou não haveria porquê, não incorporá-la em sua primeira vez, em sua primeira incorporação. Então, respondendo, mal não faz nenhum. Nenhum. Eu vou até ir além e falar que na minha primeira incorporação, assim, completamente consciente do que eu estava fazendo, de que era a minha vontade, eu incorporei de Exu, que depois descobriram que não era Exu, porém, que era seu malandro, que trabalha na linha dos malandros, mas aí eu tô aqui, ó, minha vida é uma vida normal. Mas qual é a primeira linha que eu devo incorporar? Qual é a certa? Irmão, não existe a linha certa. Aonde você faz o seu desenvolvimento mediúnico, com certeza, cada casa tem um contato maior com X linha de trabalho. Eu posso falar que assim, que em maior parte, as linhas de trabalho mais cultuadas nos desenvolvimentos mediúnicos, digamos assim, são os caboclos e os pretos velhos. Até por questão de aceitação do próprio médium, da própria pessoa. Porque diz que não pode o Exu, porque ainda tem medo, ainda está conhecendo esse mundo. Mas, então logo, se a casa que você faz o seu desenvolvimento mediúnico chama mais essas linhas, você, teoricamente, incorporará primeiro dessas linhas de trabalho. Mas não é regra. Ok? Eu costumo colocar que, isso é um particular meu, Exu é muito similar ao nosso lado humano, digamos. Então, eu compreendo que é muito simples você incorporar Exu e Pombagira, pois eles trabalham aquilo que é você. A energia é muito próxima da sua, e a parte mais solta que Exu e Pombagira te trazem, não tão regrados. Não estou dizendo que eles são uma linha que fazem o que querem, por favor. Mas o fato de gesticularem mais, de falarem mais, acaba sendo mais fácil para o médium conseguir trabalhar com essas linhas em primeira instância. Eu também vejo muito terreiro trabalhando com a linha de marinheiro, porque também tem uma energia leve, e o fato do cambalear de um lado para o outro é como se eles estivessem embriagando também o médium com a sua energia, e consegue fazer com que também o médium se entregue de forma mais rápida a essa incorporação, sem se questionar, porque ele não precisa manter ali uma postura em riste, algo assim mais forte. Ele pode se movimentar de uma forma mais solta, mais livre. E por último, que eu também acredito que seja algo muito positivo, mas que também não é uma regra que deve ser a primeira linha, são a linha dos ciganos. Porque geralmente em gírias de ciganos você tem a música, e o cigano ele muito vem dançar, e o ato de estar dançando não te gera medo se você está certo ou errado, porque naquele momento da gira onde todos estão dançando e aproveitando a energia que é irradiada pelo ponto cantado, pelo atabaque, isso até é uma pergunta para um próximo programa que eu já recebi. Você se permite incorporar seu guia cigano, e como você não está preocupado em postura, em o que você vai falar, em entonação de voz, você consegue ir muito além. Então é interessante a gente analisar que não existe quem é o primeiro. Existe, talvez, o que você se identifique, existe o aonde você faz o seu desenvolvimento mediúnico trabalha mais, então vai ser mais familiar a você. Mas de qualquer maneira, a primeira linha que você incorporar não vai determinar nada do que a sua vida é, não vai te trazer melhor ou vai fazer você pior, abrir ou fechar portas. É o início do seu trabalho na Umbanda. É o início de você como médium na corrente mediúnica da casa. É a sua liberdade, o seu desejo se tornando realidade. Ok? Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, nós continuamos com mais perguntas. Espero vocês.
Olá, irmãos, estamos de volta com o nosso programa Umbanda Luz e Vida pela nossa MKK Web TV. Eu sou o Piero Fedeli e vamos continuar agora respondendo as perguntas que vocês mandaram pra gente pelo contato @umbandasluzevida.com.br. Olha que legal essa pergunta, é algo que eu escuto com muita frequência. Quando o meu guia está pronto para trabalhar? Irmão, é muito simples a resposta. Muito simples. O seu guia está pronto desde o momento que ele é um guia espiritual. Então, assim, não existe o quando ele está, e sim quando eu estou. Porque o guia, ele tem conhecimento, ele sabe aquilo que ele está fazendo, tanto que muitas pessoas acabam fazendo seu desenvolvimento mediúnico ou começando a atender dentro das suas próprias residências, sem nenhum conhecimento de Umbanda, e o guia literalmente consegue levar esse trabalho à frente e dar certo. Alguns médiuns antigos, pessoas que antigamente nós não tínhamos tanto acesso a todo esse material vasto que nós temos hoje, falavam que o guia sabe o que está fazendo. Então só com isso, com essa máxima, fica claro que o guia, o seu guia, está pronto para trabalhar em qualquer momento. Quem precisa de preparo é o médium. Por que eu digo isso? Porque o médium, ele precisa entender e ter acesso à cultura, à educação umbandista. Nós nos alimentamos de muitas religiões, mas às vezes esse mix na cabeça do médium acaba trazendo dúvidas para ele do que ele deve ou não fazer. Então nós temos toda uma literatura que é focada nisso. Existem as escolas próprias para o seu desenvolvimento mediúnico. O seu guia está pronto, mas ele quer que você se prepare. Não acredite somente que o guia sabe o que faz, porque sim, irmão, o guia vai saber conduzir o trabalho, agir, ele sabe a hora de chegar, a hora de sair, a hora de ir, a hora de dar o passe. Mas e você? Você não quer ser um telespectador passivo daquilo. Por que se acaso você for indagado de alguma coisa? Então é importante se preparar, ter acesso à cultura, saber o que é incorporação. Porque as pessoas, elas vão chegar em você e fazer perguntas. Por que isso? Por que isso? Qual é o fundamento disso? Então, eu não sei, o meu caboclo sabe. Por que isso? O caboclo sabe. Mas e você? Então, tem que entender essa parte muito bem. Se permitir, compreender, aprender, assimilar muito do que o guia te traz, porque o momento de incorporação é o seu momento com o seu guia, é onde você vai aprender com ele. Você deve incorporar o caboclo, o preto velho, a criança, o baiano, o boiadeiro, o Exu, e juntamente com isso, trazer para você esses princípios no seu dia a dia. E além disso, você precisa compreender, entender o que é o processo de incorporação, como isso é atuante na sua vida. Muitas pessoas se questionam se o guia, ele pode falar, quanto tempo isso leva. Meu irmão, o guia fala, o guia sabe o que ele tem para falar. Agora, quanto tempo você leva para se sentir seguro? Ou melhor, quanto tempo você leva para se tornar o agente passivo dessa incorporação e apenas ouvir? Essa é a grande questão. É o seu tempo. É quanto tempo você leva para acreditar na sua incorporação. Porque o seu guia, ele está pronto desde o primeiro momento para falar, para orientar, para dar um passe, para ter a palavra de conforto. Agora você, o médium de incorporação, precisa sim de estudo, de compreendimento, de entrega, para que isso de fato possa acontecer de forma natural, de forma verdadeira. Questionar-se se é você ou não é normal. Quem nunca fez isso, eu particularmente não conheço, eu fiz muito disso, eu confesso, tá? Então, não há porquê
você ter medo, você achar que não é o momento. Acredite no seu guia, acredite plenamente de que ele veio já pronto, e se ele anda com você, primeiro que ele está contigo há muito tempo, segundo, que ele já lhe protege, ele já lhe inspira, e se você chegou àquele desenvolvimento mediúnico, não foi por acaso, porque você estava passando na frente de um centro, ai que bonitinho, deixa eu entrar aqui, não, porque de alguma forma a espiritualidade lhe levou para aquele local. Você consegue entender como que é grande, complexo, mas intenso a questão da espiritualidade na nossa vida? Que não é um brincar de ser médium, é uma realidade. É um algo que agrega muito, é um algo que te faz uma pessoa melhor. Então, meu irmão, o seu guia está pronto desde o momento que ele veio com você, não tem esse quando está. Tudo bem? Ok. Uma outra pergunta que ela é bem pertinente, essa questão de início na Umbanda, do médium novo, é o nome dos seus guias. Nossa, isso daí é o que eu mais escuto. As pessoas chegam no templo, elas sentem a irradiação e elas precisam saber do nome do seu guia. Eu entendo. Todos nós já passamos por isso. Quem é meu Exu? Quem é meu caboclo? Quem é meu preto velho? Quem são meus pais de cabeça? Quem é meu orixá ancestre? Eu peço que você vá com calma, irmão. O nome é algo que você vai saber no momento certo. É uma resposta vaga. Quando é o momento certo? Quando você tiver certeza e acreditar. Porque o guia, ele vai deixar dentro do seu mental, ele vai falar para você o nome dele. Mas a partir do momento que eu sou um médium, que eu não tenho acesso a conhecimento, que eu não tenho literatura, eu não tenho bagagem, eu só conheço, vou dar exemplo, o Exu Tranca-Rua, o Seu Marabô, o Exu Caveira. E por acaso, o nome que é deixado na minha mente é que o meu Exu é o Seu Cobra Coral. Mas eu nunca ouvi falar de Exu Cobra Coral, então eu estou ficando louco. Como é que pode esse Exu, que eu nunca ouvi falar, me dar esse nome? Não, então isso é uma mentira, esse não é o nome dele. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? O nome é muito particular, porque nós temos milhares de nomes. Só que existem, eu costumo falar, as entidades de catálogo, que são as famosas, que todos querem ter, e que são as mais, não cultuadas, mas as mais comentadas. E existem as entidades que estão aí no plano espiritual para trabalhar, que por muitas vezes, por ignorância do médium, ele pode até trabalhar com um Exu capa preta, mas não conhecer e entender que trabalha com o Exu Tranca-Rua. Para a entidade, o nome que você a chamar pouco importa. Isso é mais uma coisa sua. É interessante você saber o nome do seu guia? Sim, eu concordo que eu também tinha essa curiosidade. Mas não é o principal. Saber o nome dele não vai te fazer melhor, não vai te fazer poder dar uma oferenda melhor, porque se você faz aquilo com o seu coração, se é seu Tranca-Rua, se é seu Marabô, se é seu Tiriri, se é seu Caveira, seu Tata Caveira, se é seu Giramundo, não importa, o que importa é aquilo que você fez com fé, com o seu coração, e não o nome para quem você está fazendo. Até porque quando você não sabe o nome do seu guia, você chama de Senhor Exu, de meu pai, o caboclo, meu pai, o meu avô preto velho, minha criança. São questões que não necessariamente devem ser levadas em conta no início da sua jornada mediúnica, da sua jornada na Umbanda. Você vai sim saber quem são seus guias espirituais, claro, mas eu preciso que você se dê ao luxo de ler, de estudar a respeito,
para que você possa sentir, para que quando o seu guia lhe disser, eu sou, quem eu posso falar? Pai José de Aruanda, Pai Joaquim de Aruanda, Pai João de Angola. Você conhece esses nomes? Então eu preciso que você não se sinta uma pessoa louca, que você entenda, que você consiga identificar com o seu conhecimento pessoal o nome que o seu guia lhe passou. E se por acaso, isso é interessante, ó, presta atenção, prestando atenção, o seu guia veio e ele falou que ele chama Coronel Diego, mas você foi na casa de Umbanda e na literatura não tem nenhum Coronel Diego na linha dos marinheiros. Ok, meu irmão, se ele está dizendo que ele chama Coronel Diego, ele chama Coronel Diego, ele tem a sua falange de trabalho, ele tem quem o sustenta e pronto. Não precisa ser igual do outro, não precisa ser igual o do dirigente espiritual, o do seu irmão. Precisa ser o seu, precisa ser a sua verdade, precisa ser intenso e saudável. Vamos cobrar menos essa questão de nomes e vamos vivenciar a experiência como um todo. A experiência como um todo te agrega muito mais do que se ele chama Senhor Tranca-Ruas, Dona Padilha ou o nome que for. Nesse momento que você inicia, não se faz necessário. Tudo bem? Vamos prestar mais atenção no processo de incorporação, nessa questão de conhecer o que é o seu guia, qual é a energia que ele traz para você, o que você pode levar do seu desenvolvimento mediúnico, o que você está aprendendo no seu desenvolvimento mediúnico, porque isso são valores, são coisas que vão ficar marcadas em você para o resto da sua vida. Então, eu agradeço a presença de vocês, a oportunidade de vocês assistirem, que é a oportunidade que vocês me dão. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, só dá aqui embaixo um inscrever, um curtir, compartilha para os amigos. Tem outros vídeos no canal, se você chegou agora, se você viu esse, achou interessante, quiser mostrar os outros, é legal. A gente está aqui para esclarecer dúvidas. Eu não sou mais, eu não sei nada, eu estou aprendendo com você. Mas eu entendo e eu acredito que juntos, todos nós umbandistas, podemos ir muito além. Eu agradeço, até o próximo Umbanda Luz e Vida.